Bom dia, gente, a paz do Senhor. Tô aqui para compartilhar a palavra do dia 6, maná do dia 6. E hoje nós vamos falar sobre a nossa habilidade de administrar conflitos, né? Se nós queremos resolver o problema ou se nós queremos mostrar que estamos certos, né? Nós somos seres humanos relacionais, então a gente se relaciona com pessoas o tempo todo. Nós relacionamos com pessoas dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no trabalho, em ambientes públicos, na igreja. Enfim, nós somos pessoas que estão o tempo todo se relacionando com pessoas. E durante esses relacionamentos, durante esses momentos, podem haver conflitos. Podem haver situações que opiniões se divergem, né? Que direções são dadas diferente, que opiniões para fazer algo ou deixar de fazer também é diferente. Então, são pessoas diferentes que se divergem em opiniões, que reagem a situações de maneiras diferentes. E quando isso acontece, né? Quando as pessoas pensam diferente de nós, quando há um conflito de opiniões, como nós lidamos? Como nós reagimos quando alguém nos ofende? Como respondemos a alguém que nos afronta? Como nós reagimos? Qual que é a nossa reação quando sofremos humilhações ou injustiças? Nesse momento, o nosso maior inimigo é a justiça própria. Porque a justiça própria, ela tenta mostrar para nós mesmos quão injustiçados nós estamos, quão ofendidos nós fomos, quão certos nós estamos e o outro está errado. Né? A justiça própria, ela suscita, né, através da dura serviço que veio da nossa natureza caída, a nossa vontade de provar por A mais B que a gente está certo e o outro errado. Né, que o outro precisa admitir que está errado, tem que nos pedir perdão e tem que dar o braço a torcer porque nós estamos certos e eles errados. E no final das contas, a gente nem quer resolver o problema, a gente quer simplesmente mostrar que estamos certos e os outros errados. Mas o que é que o Senhor diz sobre a nossa justiça própria? O Senhor chama a nossa justiça própria de trapo de imundícia, quer dizer, algo que não tem valor nenhum para Ele. Né? Por quê? Porque pessoas realmente transformadas pelo Espírito, elas não ficam o tempo todo tentando mostrar que estão com a razão. Né? Pessoas transformadas de verdade são pacificadoras. O texto do Sermão do Monte diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ou seja, quem é filho se parece com o pai, então vai ter comportamentos do pai, vai se assemelhar com o pai na maneira de resolver problemas, e vai ter comportamentos, reações que o pai faria, porque o pai é o exemplo. Né? E Jesus deixa isso claro em vários momentos. Em Mateus 11:29, ele diz: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, existem coisas mais importantes do que o nosso orgulho, existem coisas mais importantes que a nossa soberba, existem coisas mais importantes do que a gente provar o tempo todo que a nossa opinião está correta, que a gente está certo em todos os momentos. E nós temos em vários episódios o exemplo do próprio Jesus, né, que se humilhou, que foi, né, machucado, que foi caluniado, né, que foi chamado de filho do demônio, mesmo sendo filho de Deus. Quantas injustiças, quantas humilhações o Senhor Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sofreu, e foi sempre manso e sempre foi pacífico em todas elas. Mas nós, muitas vezes, na nossa humanidade limitada, né, e cheia de defeitos, nós exigimos do outro ser humano, cheio de limitações e defeitos também, que ele se volte para nós, que ele peça desculpas para nós, que ele ceda ao nosso orgulho, ceda à nossa falta de humildade. Mas como nós desenvolvemos isso em nós? Como nós aprendemos a lidar com as situações, com os conflitos do nosso dia a dia, como Jesus? Né, Jesus deixou alguns exemplos, e eu vou estar lendo Mateus capítulo 18, eu vou ler alguns versículos, que não dá para ler tudo, mas gostaria que vocês depois lessem, né, para ter um entendimento maior. No capítulo 18, os discípulos perguntaram para Jesus quem é o maior no reino dos céus, né? E Jesus respondeu o seguinte, no versículo 3. Na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, o que ele está dizendo é que nós temos que ser como crianças.
né? Por que que nós temos que ser como crianças? Porque as crianças, apesar delas brigarem, né? Às vezes elas estão brigando por um brinquedo, elas ali puxam o cabelo, rolam no chão, choram, gritam, esperneiam. E quem tá assistindo aquela situação do lado de fora pensa, meu Deus, nunca mais vão brincar. Nunca mais vão olhar uma na cara da outra. Né? E de repente, ouvindo aquele barulho todo, os pais vêm para tentar remediar a situação e acabam muitas vezes pegando a dor da criança, né? A justiça própria pulsa ali dentro, tentando fazer justiça pelo filho, porque achou que a outra criança foi injusta. E os pais, na sua maturidade adulta, às vezes ficam ali entristecidos, né, embirrados um com o outro, mas 5 minutos depois, o que acontece com as crianças? Elas voltam a brincar como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o Senhor que está querendo dizer aqui, que na verdade, ele está distinguindo aquele que entende que é reino de Deus e aquele que não entende. Né? Então a criança ela não guarda a ofensa, ela não fica cultivando aqueles sentimentos dentro dela, ela supera, porque mais importante do que brincar com o brinquedo ou não é brincar. Mais importante do que provar que ela tá certa, que o direito do brinquedo é dela, é brincar, é estar com a pessoa. Mas o mais interessante disso tudo é que o Senhor, no versículo 7, ele diz o seguinte: ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Ou seja, os conflitos, esses momentos que as opiniões se divergem, que acontecem injustiças, são nesses momentos que o Senhor avalia o que há dentro de nós. Se há dentro de nós um excesso de justiça própria, de falta de humildade, de orgulho, de soberba, ou se há, sim, uma humildade sendo desenvolvida, porque são através dessas situações, quando alguém nos ofende, quando alguém nos humilha, quando alguém pratica sobre nós alguma injustiça, que é nesses momentos que o Senhor trabalha em nós a nossa humildade. Então, quando ele quer, quando a gente troca a autoridade da nossa voz, né? A gente quer impor o que a gente quer pela nossa voz, pelo tom da voz, pela nossa lista de argumentos. Quando a gente tá cheio de nós mesmos e a gente quer provar por A mais B que estamos certos, nós estamos sem autoridade. A autoridade correta, que é a autoridade espiritual. Então, quando o Senhor ele quer conceder a nós, quer colocar sobre nós mais autoridade, a autoridade verdadeira, que é a autoridade espiritual, não a autoridade de voz, não a autoridade de cargo, mas uma autoridade que está acima dessas coisas, ele nos coloca em situações de conflito. Por quê? Porque ele nos mostra que a matéria-prima da autoridade é a humildade. Quão mais humilde, mais autoridade no mundo espiritual nós temos. Então, essas situações de conflitos, elas revelam em nós, né, através do próprio problema, se nós somos cheios de justiça própria, nós somos cheios de orgulho, ou se nós estamos seguindo o exemplo de Jesus em ser mansos e humildes de coração. Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos, né, que a vingança, ela pertence ao Senhor. Né? E citando o Sermão do Monte mais uma vez, a palavra diz que aqueles que têm fome e sede de justiça de Deus, não de justiça própria, mas aqueles que têm fome e sede de justiça de Deus serão saciados. Por quê? Porque confiam na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, na onipotência de Deus. Sabem que Deus vê tudo, porque a pessoa que ela se levanta, né, diante de sua justiça própria aflorada, ela quer fazer justiça porque ela acha que Deus não está vendo. Ela acha que Deus não está vendo a injustiça, que Deus não está vendo a humilhação, que Deus não está vendo a afronta que ela está vendo, mas Deus está vendo tudo. Então, quando nós entendemos que o Senhor, do Senhor pertence todas essas coisas, que Ele vê tudo e que Ele saciará, né, aqueles que têm fome e sede de justiça dEle, Ele vai entrar e Ele vai resolver o problema. Então, a palavra diz que ai daquele por quem vem a ofensa, ai daquele que provoca o problema. Né? Ai daquele de onde a ofensa vem, porque ele será tratado. Agora, que a situação de conflito, ela é necessária, porque ela aprimora em nós a humildade verdadeira que vem do Senhor, a mansidão e a humildade que vem dele. Quer dizer, mais uma vez, a humildade é a matéria-prima, é o ponto inicial,
o nosso nível de autoridade espiritual, ela é medida também pelo nosso nível de humildade. Ou seja, como crianças no espírito, mas adultos na fé, a gente precisa aprender a desenvolver melhor a nossa habilidade de resolver conflitos. E entender que os conflitos são necessários para Deus, para nos forjar, né? Como Deus quer que a gente seja, né? Que Deus não quer que a gente ganhe discussões, ganhe conflitos através do tom da nossa voz ou dos nossos argumentos, né? Mas a gente precisa entender que a autoridade verdadeira é aquela que vem, que nasce dentro de um espírito manso e humilde. É que o Senhor venha desenvolver isso em cada um de nós, que a nossa justiça própria seja colocada para baixo e que a justiça de Deus venha ser aquilo que realmente é importante para nós, né? E a nossa confiança, que Ele vê tudo, que Ele assiste tudo e que nada ele se deixe escarnecer, tá? Então, a minha oração é que o Senhor traga, né, sobre cada um de nós, né, essa revelação no nosso espírito, né, e durante os nossos conflitos, que serão, como a palavra diz, é inevitável, eles sempre haverão, sempre que haver pessoas, independente do ambiente, dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, sempre haverá situações e que o Senhor está permitindo para desenvolver em nós um espírito manso e humilde, assim como Jesus. Então, que tenhamos esse discernimento e que em momentos de conflito possamos nos lembrar dos exemplos de Jesus e sermos como Ele. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.